Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou falar com vocês sobre a política brasileira, ainda sobre o documentário do Netflix, O Brasil Deu Certo e Agora, realizado por Maílson da Nóbrega. Nesta oportunidade vou falar sobre o governo Lula, que é o 7º vídeo da franquia. Nossa, uma franquia, né? Então, no governo Lula, como eu havia dito no vídeo anterior, nós tivemos a equipe de transição. O Fernando Henrique passou todas as situações que estavam ocorrendo no país e toda a dificuldade que estava por vir e todo o trabalho que ele já havia feito, né? E, digamos assim, inteirou o Lula do que estava acontecendo. Pela primeira vez na história da política havia uma equipe de transição. Acho que foi um marco na história do Brasil. Infelizmente eu não fiz esse acompanhamento, se isso foi estendido aos governantes, como governadores e prefeitos, né? Mas nessa oportunidade foi importantíssimo, né, que o Fernando Henrique passasse ao Lula o que estava acontecendo. Na campanha o Lula dizia que era contra tudo, né, contra privatizações, contra a política que estava aí, né, deixava isso muito claro. E daí ocorreu uma situação de instabilidade do mercado, que havia um medo de que houvesse uma descontinuidade do que estava sendo feito no Brasil. E aí o dólar disparou, quer dizer, a confiabilidade no Brasil diminuiu muito, vendo que o Lula estava dando sinais de que poderia ganhar. Como eu disse no vídeo anterior também, o Fernando Henrique não fez muita questão de apoiar o seu candidato, e aí o Lula acabou por vencer as eleições. Quando o Lula assumiu, ainda havia um medo assim, da comunidade internacional de que ele pudesse fazer o que havia prometido na campanha eleitoral. Para que isso fosse diminuído um pouco, Lula convidou o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central. Henrique Meirelles, que era presidente do Bank of Boston, né? Isso chegou a dar uma estabilidade, mas ainda assim havia uma falta de confiança, né? Porque eles tinham medo de que houvesse mudanças radicais. Quando o Lula assumiu e percebendo que havia uma estabilidade econômica, porque a ideia do Lula era, como disse o Maílson da Nóbrega, arrancar as árvores que estavam, né, fazer novo plantio. Mas essas árvores que estavam já estavam dando muitos frutos. E ele percebeu que seria melhor colher os frutos do que fazer um novo plantio. Então, a partir daí, ele começou a entender que não havia realmente tanto o que mudar. É importante ressaltar que o presidente Lula, o Guido Mantenha e o Antônio Palocci não quiseram participar do vídeo, então eles não puderam dar as suas versões do que realmente estava acontecendo. E aí os outros ministros, né, e as pessoas que fizeram o documentário acabaram falando a respeito do governo Lula. Então, com a confiabilidade internacional, o Brasil, a partir de julho de 2003, que foi a época que o Lula assumiu o governo, quer dizer, em pouquíssimo tempo, o Lula já ganhou a confiabilidade do internacional, o Brasil começou a crescer. Julho de 2003, e cresceu 61 meses ininterruptamente. Então o Brasil estava numa situação sensacional, né? O Lula começou a ganhar notoriedade porque ele intensificou a distribuição de renda, né, através de aumento de salários mínimos e de bolsas família. No início do Plano Real nós tínhamos 60% da população nas classes D e E ao final da década de 90 nós tínhamos 70% da população brasileira como classe média. Então nós já tínhamos um mercado consumidor forte, nós tínhamos capacidade de manter, nós tínhamos um sistema financeiro forte, tínhamos um mercado consumidor forte e tínhamos uma estabilidade da moeda que dava confiabilidade
aos bancos internacionais. Com isso, o crescimento era irrefreável. Em 2008, nós tivemos uma queda de um banco forte nos Estados Unidos e, a partir daí, as linhas de créditos se esgotaram, mas o Brasil estava preparado para essa crise. As reservas internacionais eram bastante altas, tínhamos 208 bilhões de reserva internacional e as reservas internacionais eram maior do que a dívida externa. Tínhamos 260 bilhões de depósitos compulsórios que foram liberados para a economia, para estimular o consumo. O próprio governo incentivou bastante o consumo e em pouquíssimo tempo nós nos recuperamos e voltamos a crescer, porque tínhamos também um mercado doméstico consumidor que não era mais trivial, em torno de 2,3 a 2,4 trilhões de dólares. Então, é até uma observação que se faz aqui. No passado, os Estados Unidos pegavam uma gripe e o Brasil pegava uma pneumonia ou uma tuberculose. Naquela oportunidade, os Estados Unidos pegou uma pneumonia e o Brasil pegou uma leve gripe. Uma gripe que não foi tão fraca, mas que foi curta. Em 6 meses, havíamos nos recuperado e passamos a crescer ininterruptamente até 2012. E, evidentemente, por conta dessa situação de estabilidade, de crescimento ininterrupto, Lula não teve maiores dificuldades para conseguir o seu segundo mandato. Na sucessão presidencial da outra eleição, Dilma apareceu. Dilma foi uma sucessora que Lula confiou, ela era chefe da Casa Civil, e ao contrário de Fernando Henrique, ele realmente apoiou Dilma nas outras 2 eleições. Esse documentário encerra-se em 2012, mas a Dilma ganhou aquela eleição na sucessão e ganhou a segunda eleição no ano passado para assumir um novo mandato. E daí nós vamos falar do governo Dilma no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, fale para os seus amigos a respeito dessa série sobre a política nacional. Como eu disse nos vídeos anteriores, tudo que eu digo aqui está baseado naquele documentário. É evidente que eu vivi algumas dessas crises, então eu tenho algumas histórias pessoais que eu acabei contando nos vídeos anteriores, mas grosso modo, grande parte do governo brasileiro, que eu não estive presente e não tinha como registrar, está baseado naquele vídeo. Por isso eu recomendo que você veja os vídeos. Aqui eu só estou tentando dar uma explicação, estou tentando mostrar o que é importante. Se você tiver alguma dúvida, você escreva aí nos comentários, eu vou tentar saná-las, né? E se as dúvidas forem muito grandes ou muito extensas, eu farei uma pesquisa e farei um vídeo resposta a respeito desses vídeos. E permaneça comigo, espere os outros vídeos, provavelmente haverão mais 2 vídeos, não tenho certeza, e aí vou encerrar esta sequência de vídeos sobre a política nacional brasileira e talvez até eu faça um texto a respeito de todos esses vídeos e coloque lá no meu blog. Aí eu vou colocar o link para vocês aí no último vídeo a respeito desse texto, para que vocês acessem e tenham, digamos assim, uma coisa mais sucinta, né, a respeito do que ocorreu na política nacional brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.